pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast que fala exatamente sobre o que mais importa, as pessoas. Aqui, cada pessoa é única e cada história é importante. Antes da gente começar, não se esquece, curte, comenta, compartilha e liga o sininho para não perder nenhuma informação em nenhum dos nossos vídeos. Detalhe para vocês, esse mês de março, agora de 2025, até dia 31 de março de 2025, nós estaremos com a nossa campanha do Dia do Consumidor, onde os nossos pacotes de recolocação profissional da TBLU CRH estarão com 10% de desconto. Quer saber mais? Tem um QR Code aqui na tela. Dá uma corrida ali, conversa com a gente, vai ser um prazer poder te atender. E principalmente, poder te ajudar nesse momento que é tão importante e faz tanta diferença para você. Queria dar as boas-vindas mais uma vez para vocês duas, Ti, Gi. É um prazer enorme ter vocês aqui de novo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Prazer é todo Obrigada, meu tá? de estar aí novamente. Imagina! Amores, vamos conversar um pouquinho sobre recolocação. Nossa, que tema tão diferente, né? O que as pessoas... Assim, o que tanto tem no processo de recolocação? Qual é a grande preocupação? O que é a recolocação, né? Qual é esse bichinho chamado recolocação? Mas, principalmente, por que as pessoas estão procurando uma recolocação quando elas estão desempregadas ou então já estão naquele ápice de insatisfeitas que já não conseguem fazer mais nada no trabalho? Olha, hoje eu sinto que as pessoas, elas se confortam muito em se manter na zona de segurança, né? E esse que é um grande problema. E aí as pessoas, elas só param para se preocupar e pensar na carreira quando alguma coisa já aconteceu. Quando já aconteceu um layoff na empresa, onde teve um processo de desligamento, ou quando você já está insatisfeito, ou quando você já está com um burnout ali, né? Que acaba sendo o mal do século, né? O tal do burnout. Então, eu sinto que é mais isso. As pessoas, elas acabam delegando muito a carreira ou para a empresa ou para o gestor. E é aí que está um grande erro, porque quem é que vai cuidar tão bem da sua carreira quanto você, né? Então, para mim, essa é a principal questão, a zona de conforto. E aí, quando chega ali um desemprego, ou chega um problema, uma insatisfação, aí as pessoas querem para ontem uma recolocação. Sim. Infelizmente, né? É verdade. Eu acho que... Desculpa, Gi, perdão. Eu acho que a gente vê muito essa questão do para a última hora, né? No último momento. E as pessoas esquecem de uma coisa que pode até parecer feia, mas existe no mercado. O poder de barganha. Infelizmente, hoje, a gente vive num mercado onde, se você está trabalhando, seu poder de barganhar aquela oportunidade, o salário, os benefícios, ou até mesmo o modelo de trabalho, né? A gente viu ultimamente um profissional que a vaga começou com 8 mil, chegaram a 11 para ele, porque ele estava trabalhando, era uma vaga 100% presencial, ele conseguiu um modelo híbrido. Então, tudo isso faz muita diferença. Acho que esse momento da pessoa estar desempregada tem um impacto muito grande dentro do processo, né? Uma coisa que a gente acabou não conversando e que me remeteu agora é polêmico. O selo Open to Work. Acho que, principalmente no seu caso, Ti, você lida bastante com o LinkedIn. Eu queria o pessoal, o que a Tielen acha, e eu queria o profissional da consultora. Tá. De forma pessoal. Pessoalmente, eu não sou uma pessoa adepta ao selo Open to Work, tá? Por quê? Hoje a gente percebe uma grande discussão e movimentação vinda dos recrutadores dentro do LinkedIn aí, gosto ou não gosto do selo Open to Work. E o meu pessoal grita assim, na dúvida, não coloca, né? E olhando para um lado profissional, quando a gente coloca o selo Open to Work, é um tema bem polêmico realmente, porque o Open to Work ele passa essa sensação de estou desesperado,
né? E é aí que entra o problema, porque é aí que você perde o seu poder de negociação. Quando você coloca o open to work, quem tá do outro lado, ele sabe. O que eu oferecer, o outro vai aceitar. E aí você perde isso de negociar ali, né? Para mim, o que acaba sendo muito mais benéfico e vantajoso é se venda como um bom profissional e tenha esse sentido de já se apresentar ao mercado antes de precisar dele, né? Então, assim, para mim, eu sempre indico para os profissionais, deixa o open to work para quem interessa, que é os recrutadores. Não é a rede inteira que precisa ver que você está precisando de uma posição aí, que você está precisando de uma nova oportunidade. Porque no LinkedIn hoje a gente tem duas modalidades de colocar o open to work, tanto para o público no modo geral, quanto para somente os recrutadores. Então eu sempre recomendo, na dúvida se é bom, se é legal ou se não é, deixa somente para quem importa. Sim. Acho que isso é muito importante. Não adianta também colocar o selo e não trabalhar o networking, né? Colocar o Exatamente. selo, deixar ele lá e achar que ele vai fazer milagre, que não é bem assim. Sim, Nossa, o network, o SSI. Sim, uma coisa que eu realmente não gosto mesmo, tanto como pessoa quanto profissional, são alguns profissionais que fazem aquela postagem e marca 1 zilhão de empresas. Ah, me deu um emprego. Isso é apelo, né? Sim. Isso não é legal. As pessoas olham com uma visão de preconceito. Assim, a gente sabe que tem muitos tabus na parte de recolocação profissional, carreira. Então, eu sempre falo, na dúvida, melhor não fazer, Sim. né? Você não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo. Rema ao contrário, faz o diferente, se mostre como um bom profissional. Porque antes mesmo de precisar de um emprego, o que te vende é mostrar que você tá ali, mostrar quem você é, suas competências, suas habilidades, seus resultados, conte. O LinkedIn tá aí para isso, Sim. né? Ele tá aí com esse objetivo. Exatamente. E pensando nessa questão que vocês, né, colocaram desse imediatismo, de trabalhar o network, qual que é a hora certa de procurar um novo emprego? Qual que é a hora certa de procurar essa, ou a recolocação, ou até mesmo a transição de carreira? Qual que é o estalo? Eu costumo dizer que, assim, a melhor hora para você procurar um emprego é quando você ainda está trabalhando, né? Porque falando em imediatismo, a gente vê que chegam muitos clientes pra gente já quando tá, assim, cansado, já tá esgotado, já não tem mais vontade de ir trabalhar, de acordar para trabalhar. Então, assim, a melhor hora é quando você ainda está empregado. E a gente também tem que entender que o mercado tem suas variações, né? A gente tem que respeitar o tempo do mercado. É algo que eu sempre digo. A recolocação, né, de cada profissional depende muito do que ele busca, de quais cargos ele está avaliando, da região que ele está buscando. Então, assim, é importante a gente respeitar, né, esse tempo do mercado. Final de ano, geralmente, é mais parado, né? A gente acompanha isso aí, já vai fazer 3, 4 anos que a gente trabalha com o mercado. Então, assim, começo do ano também, devido ao carnaval, costuma ser um pouco mais parado. Agora, a gente, inclusive, né, tá muito confiante que as coisas voltem, né, Sim. ao normal, que muitas vagas ficam congeladas, né? Sim. Então, eu acredito que a melhor hora para você buscar um emprego é quando você ainda está trabalhando, quando você já não está esgotado, né? Sim. Outro ponto também é, para você que tá aí em casa, de onde você esteja assistindo, pensando, quando eu começo? Começa agora. Por que não começar agora, né? Se você está pensando nesse momento, não existe um momento perfeito, tá, gente? Não existe isso, perfeição, vou esperar ali o mercado. Não, começa agora. É agora que você começa, porque a recolocação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um processo rápido. É doloroso, é Sim. frustrante e é demorado, tá? Então, assim, começa agora, vai, né, usando esse tempo, por mais que você não precise de um emprego agora, em algum momento você vai precisar. Ou, a não ser, trocar um network, conversar com pessoas ou até contratar, né? Sim. Então, essa é a minha dica para vocês, não esperem. Sim. É uma coisa que a gente fala bastante ali para os clientes, a empresa não vai te dar o tempo quando ela precisar te demitir. Quando alguma coisa acontecer, ela vai te demitir. E você, será realmente que você está com seu currículo pronto, com seu LinkedIn pronto,
qual é o seu respaldo financeiro, por quanto tempo você pode esperar, né? Quem depende de você financeiramente. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que as pessoas acabam esquecendo que, gente, o mercado tá aí todo dia, né? Não Sim. necessariamente eu tenho que procurar todo dia, mas não esqueça de deixar tudo atualizado, não esqueça de olhar. É só olhar. Eu não tenho obrigação de aceitar, mas eu tenho a possibilidade de estar olhando, de Até porque conhecer. Até porque, tá, é muito mais fácil de lembrar do que você tá fazendo agora do que lembrar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, por que não incluir agora? Atualizar agora? Ah, mas eu não preciso de um currículo agora. Mas você tem o seu LinkedIn, que precisa de uma manutenção contínua, Sim, né? Então, coloque já agora, né? Enquanto você ainda lembra, porque depois fica muito difícil de recordar esses resultados, essas atribuições, quais foram as suas exatamente. entregas, né? Exatamente. Eu acho que é bem do que a gente conversou, né, no último episódio, em relação ao currículo, né? O que é importante para um currículo, os resultados. Número não mente, né? Então, quando você tem ali aquela porcentagem de entrega, aquele resultado, aquele prêmio. Quantas vezes a gente falando com o cliente fala pra gente assim: "Nossa, eu recebi um prêmio, mas cara, eu vou ter que voltar para, eu não lembro que ano que foi". E aí a pessoa volta para você e fala assim: "Então foi 2021". Você fala: "Gente, mas só passou 4 anos, né?" Uhum. E a pessoa realmente não recorda. Exatamente, o Sim. dia a dia é desgastante, a gente sabe todas as entregas, a gente sabe de toda a demanda que todo mundo tem. A gente vive num momento muito grande do imediatismo para tudo, né? Sim, A entrega é para ontem, o projeto é para ontem, o sim. processo é para ontem, a recolocação é para ontem, Eu né? lembrei de uma experiência muito legal que eu contando aqui agora vocês já vão até saber quem é a pessoa que eu tô falando. Mas era uma profissional extremamente qualificada que passou um mês, não aconteceu nada. Passou 2 meses, não aconteceu nada. Passou 6 meses, não aconteceu nada. Deu uma semana depois desses 6 meses, foi chamada para uma entrevista, passou no processo seletivo, tá totalmente satisfeita e feliz com o emprego que conseguiu. Então, só para as pessoas terem uma noção de que muitas vezes as nossas expectativas nem Sim, sempre condiz com a realidade, né? E não é, qual que será que é o meu problema? Que isso é uma coisa que a gente ouve a muito, né? culpa é A minha, culpa é né? minha. E a gente, como consultores de carreira aí, né? A gente não só faz e olha para o processo, a gente olha para o humano, né? Isso é Sim, extremamente importante. Inclusive, esse é o foco do podcast, né? Trazer o olhar humano. Então, a gente sempre tenta acolher, acalentar, trazer, não, mas como assim o problema é você? Olha as suas qualidades, olha o que você contribuiu. Poxa, você, como uma analista, assumiu uma função de coordenadora. Né? Olha para sua trajetória. Ah, mas o problema sou eu porque eu não tô conseguindo. Não é. A questão é o mercado. O sim. mercado é demorado. As coisas não são para ontem, nem para uma semana, muitas vezes nem para 3 meses, né? Como a gente já teve o caso de um CFO, que em 10 dias ele estava recebendo a carta proposta que nem ele acreditou, né? Sim. Como a gente disse, né? Tem muitas variações. Sim, sim. Interfere muito a relação desse leque de oportunidades fechadas, da região de busca. Isso tem muito impacto, né? Como a gente fez aquela última reunião daquele cliente que acabou declinando de uma vaga. A partir do momento que ele abriu o leque de possibilidade dessa busca, isso ajuda muito. É claro, a gente não está falando de maneira nenhuma que você tem que trabalhar no Brasil inteiro. Mas quanto maior o seu leque de busca, acaba ficando mais fácil, né? E Acaba até. ficando mais Uhum. satisfatório o processo. Com um detalhe, que eu acho que isso é uma coisa que a gente escuta muito. Eu me cadastro e eu não sou chamado. Eu me cadastro e eu não sou chamado. Gente, se vocês ficarem presos somente nas plataformas, qualquer plataforma, infelizmente, a chance de vocês é muito pequena. Vocês precisam trabalhar o network de vocês. Vocês precisam, como vocês duas mais do que estão acostumadas me ouvir falar, veste a cara de pau e vai. Vai.
chama o recrutador, chama o líder, chama o gestor, se apresente, como a Ti já falou em vários momentos aqui, se venda, mostre o profissional que você é. Isso sim vai fazer com que a sua recolocação seja mais rápido. É claro, falando de RH para RH, como a consultora, Job Hunter, isso acaba sendo mais rápido o processo? Claro, isso facilita. Todas as vezes a gente tem resposta? Não. Tem recrutador que ignora a gente? E como tem, tá? Mas a gente tenta, né? Eu acho que isso faz muita diferença para todo o nosso processo. E isso sim tem impacto. Esse tempo de resposta também. Tem recrutador que abre vaga. Quantas vezes a gente recebeu? A vaga é para ser trabalhada daqui 15 dias. Mas ele já está abrindo a vaga. Só que o candidato não sabe. Só que o nosso assessorado também não sabe. Você que está buscando a recolocação ou a transição, também não. Então, esse tempo é precioso. Sim. Esse tempo faz diferença. Tempo é tudo, né? Sim. Tudo. É tudo que a gente tem, é o tempo. Então, quanto a gente puder otimizar, adiantar algumas coisas que a gente acaba deixando para trás, melhor ainda, né? Igual eu falo para os clientes, se você começar agora ou se você começar daqui a um mês, qual é a diferença? É que você perdeu um mês. Sim, né? sim. Que você poderia ter adiantado algum processo. E eu sou sempre muito direta no que eu falo. Não consigo não ser direta. E eu sempre falo assim: eu não vou fazer por você a sua parte. Eu vou Sim. fazer a minha parte. Agora, se você não fizer a sua, como fica? Né? Todo mundo precisa entender qual é o seu papel, entender qual é a sua participação, o que precisa ser feito. Orientação tem. Sim, sem dúvida nenhuma. Vai, de novo, do que a gente tem que escutar, do que a gente precisa aprender com as coisas. Eu não sei tudo, mas o cliente também não sabe tudo. Sim. E a gente constrói junto, a gente aprende junto, a gente vai junto em todo o processo, Sim. né? É aquela brincadeira que a gente tem com os nossos clientes. Vamos entrar no barquinho, vamos todo mundo remar junto. A gente Porque costuma... se um remar errado, fica todo mundo Do lado dando de cá, a volta. gente costuma trabalhar 6 mãos, né? Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma, são sempre. E uma coisa que eu sempre falo para os clientes também é: todas as nossas conversas são uma troca. Sim, Sempre. Eu quero te ouvir, mas eu também quero que você me ouça, né? Sempre, a gente sempre vai trocar. E eu reforço muito isso. Não sou eu aqui falando e você tem que aceitar o que eu tô falando. Não, me traga a sua opinião. Eu preciso saber o que que você tá achando também. Me traga, pode ser sincero, não vai me magoar, né? sim. Muitos clientes, eles ficam com essa preocupação. Não, se eu falar, eu vou magoar. Não vai me magoar, mas eu quero que você me traga. Me pontue e a gente vai trocando. Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você, e assim a gente vai indo, né? Remando o barco juntos. Sim. Exatamente isso. Eu acho que é entender que todo mundo tem o que desenvolver, né? Basta a gente querer fazer o negócio acontecer. Sim. Acho que de tudo que a gente escuta ultimamente, o ponto mais relevante para tudo o que a gente vem, né, ouvindo em todos os processos é o imediatismo. Para tudo e o tempo todo. Como que isso interfere numa busca de uma nova oportunidade, numa recolocação, numa transição, em estar no novo emprego, né? Que eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, eu não sei me adaptar. Então, como que isso impacta no processo? Bom, o imediatismo é extremamente prejudicial hoje em dia, né? E acaba sendo o mal do século, a ansiedade, o imediatismo, que o imediatismo nada mais é do que um derivado ali da ansiedade, né? E assim, primeiro ponto, o que acaba tornando mais prejudicial ter esse imediatismo é que muitas vezes você pode aceitar ali uma oportunidade, depois você falar: nossa, não era isso que eu queria. Nossa, eu não analisei direito essa oportunidade, entrei numa furada. Então, isso é um problema, né? As pessoas acabarem aceitando uma oportunidade no susto, né? Porque acabou surgindo. E outro ponto é que o imediatismo, ele acaba
gerando uma expectativa irreal de algo que acaba sendo frustrada, essa expectativa. E não só isso, não só como uma frustração de expectativa, também é a questão da autossabotagem, né? Porque vai passar 1 mês, 2 meses, o profissional vê que aquilo não tá movimentando, ele já vai partir para esse lado que a gente acabou falando, né? Não, mas a culpa é minha. E aí acaba tirando a motivação dele, Não né? sou bom o suficiente, né? Nossa, a gente ouve Eu não muito entendo o que tá isso. acontecendo, a gente Uhum. escuta isso É Nossa, o muito. meu mas currículo. O problema tá no meu currículo. calma, gente. Vamos ter calma, né, dos processos. Não existe mais isso, vou fazer uma entrevista em 1 semana. É muito atípico Sim. isso, né? Então, paciência. E assim, acredito que ser mais realista, né? A gente sempre tenta ser muito transparente nos processos, as coisas elas não são rápidas, porém o imediatismo ele acaba realmente sendo muito prejudicial, porque ele traz essa expectativa, faz as pessoas aceitarem algo na pressão, ali no susto, né? E isso não é bom para ninguém. Sim. Nem para a empresa, que está buscando um profissional de forma rápida, porque a gente vê que isso acontece o tempo todo. Não, preciso de um profissional para ontem. Nada é para ontem. Calma. Respira. Respira. Também falando de recolocação e de consultoria, né? É importante a gente entender que quando um cliente chega pra gente, a gente também tem o tempo de apresentação dele para o mercado, né? A gente tem que iniciar a apresentação, ver como aquele perfil está sendo visto, e aí sim, de repente, fazer alguma mudança, ou a gente recebe um retorno, né? De algo que o cliente possa melhorar, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? É lembrar que o processo não é engessado, né? Que Sim. tudo pode mudar, as coisas vão acontecer. Como eu estava falando para um cliente na semana passada que eu fiz a preparação dele, é uma sementinha. A gente vai plantar essa sementinha. Ela não vai nascer a flor de imediato. Ela demora um tempo, ela precisa ser regada, adubada, ela precisa do sol. Então tem muita coisa que interfere dentro do processo e as pessoas esquecem desse momento. E o que você trouxe, Tim, em relação à empresa, isso acontece demais. Um dos clientes que a gente fez a reunião, ele estava participando de um processo seletivo que em menos de 2 anos já era a 6ª pessoa na mesma cadeira. Então, peraí, será que todos os 6 candidatos que passaram por ali realmente tinham algum problema, alguma limitação, alguma dificuldade? Ou aquela cadeira não estava certa? É igual a gente falou no outro podcast, né, no outro episódio, que muitas vezes o gestor ou a empresa não consegue definir o perfil certo. Exatamente. Né? E isso leva tempo, não é em um dia ou em 1 semana que você vai conseguir entender o que você precisa. Tudo leva tempo, né? Uma borboleta, para virar uma borboleta, ela precisa de um tempo de ser uma lagarta, depois virar um casulo, para então ser uma borboleta. A gente percebe que tudo na vida é processo. Por que, que a recolocação ou encontrar um candidato vai ser da noite para o dia ou de uma semana para outra? Então, é muito importante refletir sobre isso, né? E assim, controla o nível de ansiedade. Eu sei que é muito fácil falar, né? Controla o seu nível de ansiedade, mas é extremamente importante saber ter esse autocontrole. Sem dúvida. Eu vou trazer um tema de um dos episódios que a gente falou sobre currículo. A Gi, coitada, mais do que escuta isso. Ai, dá para entregar meu currículo hoje? Não dá, gente. O currículo tem um preparo, tem a questão das palavras-chave que nós conversamos, tem um monte de coisa. E se for para entregar qualquer material, particularmente eu acho que a gente prefere não fazer, porque aí a gente volta na história do barco, né? Aí eu vou estar vendendo um profissional que infelizmente ele não está preparado para aquilo. Aí a gente volta na história que quando você vai fazer entrevista, é o seu currículo que você está vendendo. É a sua história que você está colocando em jogo. E se eu fizer o currículo em um dia, sem levar em consideração palavra-chave, otimização de texto e todo o designer necessário para aquele currículo,
será que realmente eu me preparei, né? Será que eu É. olhei para aquela pessoa ou eu realmente fui imediatista e toca o É. barco aí? É interessante porque até no processo seletivo, o imediatismo e a ansiedade são os maiores vilões, né? Sim, São os maiores vilões, porque é só através da ansiedade que você esquece aquilo que você ia trazer de informação. É só através da ansiedade que vem a autossabotagem. É só através da ansiedade do imediatismo que antes mesmo de entrar no processo seletivo, você já idealiza o final dele. sim. Então, assim, vamos viver o agora, o momento, depois é depois. Sim, eu acho que isso faz bastante, não só para o processo de recolocação, mas para a vida como um todo, Uhum. né? Vamos aprender a dar um tempo para o tempo, Sim. né? Aquela velha brincadeira, dá trabalho trabalhar Sim. e Isso o é uma tempo coisa que os precisa. clientes falam, né? Nossa, dá tanto trabalho buscar um emprego. Dá Sim, trabalho, dá trabalho. Eu acho que é muito importante também compartilhar uma dica muito bacana para as pessoas que sofrem com esse problema da ansiedade, que é respira. Respira. A respiração é tudo, porque através da respiração você manda oxigênio para o cérebro. Quem pensa é o cérebro, ele precisa de oxigênio, porque sem oxigênio ele não pensa. Então respira. Deixa um copo de água aqui do lado. Vai bebendo água, né? Tem pessoas que são extremamente tímidas, que não conseguem manter um contato visual. Minimiza a tela. Ou então, uma dica que eu compartilhei, coloca um post-it. o post-it da tela, vamos esconder o recrutador. Isso Mas faz precisa diferença. ter o contato visual para que o Sim, outro entenda que do outro lado também tem um ser humano, sim, né? sim, Mas essas são dicas assim simples, mas que ajudam muito, né? sem dúvida, Respiração. sem dúvida nenhuma. É você descobrir o seu momento, né? Infelizmente, o momento em que a gente precisa não necessariamente é o momento que acontece. Sim. Então, a gente precisa dar um tempo para as coisas acontecerem, a gente precisa entender que nada funciona ou algumas coisas não funcionam 100% do jeito que só a gente quer, né? Então, acho que isso faz muita diferença para tudo na nossa vida, né? Uma gestação, ela não acontece de imediato, o nascimento de uma flor, ela não acontece de imediato. Esse podcast, ele aconteceu depois de 3 anos de empresa, né, então tudo isso é necessário esse tempo, é necessário esse amadurecimento, não só como pessoa, mas como processo, né. Há 3 anos atrás eu não sei se eu estaria sentada aqui tendo esse mesmo tipo de conversa. Há 2 anos atrás, eu não sei se eu conseguiria falar com o público, né? Eu era uma Exatamente. pessoa extremamente tímida, só que eu precisei me desafiar para quebrar essa barreira, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa aceitar os desafios que vão surgindo ao longo do tempo para quebrar muitas vezes crenças limitantes, porque muitas vezes nós mesmos acabamos trazendo essa limitação. Sim, é bem o que você colocou, Ti, em relação a qual é o momento de procurar. Se você não olhar para você, nunca vai ser o momento, né? Nunca. Porque dá medo fazer coisas diferentes. Aceitar um novo desafio, É né? Dar um difícil. passo a mais ali na carreira, sair de analista, ir para coordenador. Claro que vai dar um frio na barriga, mas acredita em você, né? Acho que muitas vezes é uma questão da autoconfiança, acreditar em si mesmo, que você é capaz, que Sim. vai lá, só tenta. Se não der Quantos certo, tudo bem, a gente volta, mas tenta, sim. né? Quantos profissionais a gente atende que estão há um tempão no mercado e quando a gente olha e fala: "Cara, você tem a possibilidade". Não, não quero. Não, não vai dar certo. E nós provamos que dá certo. Uma das Sim. recolocações que nós tivemos foi isso. Foi uma pessoa que bateu o pé falando: não, eu não consigo ser. Ele era um especialista e ele foi recolocado como gerente. Essas experiências são muito legais. Que a Sim, gente ouve, né, relatos todos os dias, a gente ouve um relato diferente, e é muito emocionante pra gente ouvir esses relatos. sim, Nossa, eu vibro em casa como se eu tivesse encontrado um emprego, entendeu? sim. A Nos gente também, a gente grupos. fica, Nos tal pessoa grupos. conseguiu um emprego, a gente vibra de verdade, porque faz parte do nosso dia a dia, e a gente tá junto ali Sim. com o profissional, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que
uma das questões que mais me marcou, assim, nesses últimos tempos. Se vocês quiserem ver na íntegra, a gente tem dentro do site da Tebeluce, www.tebelucerh.com.br. No final do site vão ter 2 vídeos de depoimento ali, são 2 clientes recolocados, e um deles é muito marcante ouvir dele dizendo: eu procurei uma consultoria que conseguisse atender o meu nível profissional. E ele foi um profissional que ele se desapontou com consultorias, né? Mas ele não desistiu dele. Infelizmente, a gente tem processos, a gente sabe que existem profissionais que eu gostaria de entender, mas ainda não consegui o porquê que enganam o candidato, né? O seu próprio assessorado, criam histórias para eles, né? Eu acho que eu gostaria muito de ter uma pessoa aqui do nosso comercial para poder conversar hoje com a gente. Márcio, que ele escuta muito isso, né? Então, puxa, eu não sei se eu quero fechar um novo processo de recolocação, porque foi tão frustrante, eu não recebi nada, eu não tinha relatório, eu não sabia o que acontecia. E ouvir do cliente isso machuca muito, principalmente para gente que acompanha realmente o cliente, né? Para gente que tá ali o dia inteiro do lado do cliente, que a gente tá aqui, mas em paralelo tem um olhinho aqui vendo o WhatsApp do grupo Sempre. falando. Em contrapartida, isso também dá um gás pra gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o cliente que foi fazer entrevista hoje que a gente tá aqui, cara, será que terminou a entrevista? Deixa eu olhar a hora. Não, ainda não, é 4h11, então não é o horário. Então, isso faz muita diferença. E isso tem impacto para o imediatismo, mas de um momento positivo, aonde por mais que esse cliente esteja nesse eu preciso que aconteça, ele tem, perdão meninas, mas vocês sabem, 3 maluquinhas aqui que ficam Sim. do lado ali, calma, vai dar tudo certo, e conversa, e brinca, e apoia, e acompanha. Então, faz diferença ter do lado de vocês pessoas que realmente olhem para vocês e falem: eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui. Segura na mão ali, né? A gente ouve também muitos relatos de pessoas que falam mais nesse sentido: olha, não consegui aquela vaga, mas o que vocês me ensinaram aqui eu vou levar para minha vida, né? Sim. É muito, muito bom ouvir esse tipo Muito de coisa. gratificante, né? Gratificante, né? Eu e a Gi, a gente ouve direto, né? Sim. Ontem a gente teve uma reunião e a gente ouviu isso. Não, o que vocês me ensinaram, eu vou levar para minha vida. Então, isso é muito, muito bacana também, porque o projeto ele não é só o processo. A gente enxerga quem tá do outro lado. A Sim. dor do outro é muito importante também. O projeto não é só um relatório de vagas, né? Sim, é uma pessoa, Sim. né? São pessoas conversando, são processos acontecendo. Meninas, queria de novo agradecer por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. A gente não acaba por aqui. A gente tem mais algumas conversas para serem feitas. Queria saber se vocês tiverem alguma mensagem, por gentileza. É o momento de vocês deixarem aí. Eu tenho uma mensagem para você que tá aí assistindo, que é: não deleguem a carreira de vocês para uma empresa ou para alguém, porque na primeira oportunidade, se for vantajoso para a empresa, ela vai te dar um tchau sem considerar você, né? Ela sempre vai pensar no lado dela. Então, não deleguem, continuem mantendo a carreira de vocês ativa. Se vocês precisarem, a gente vai estar aqui para ajudar. Gente, obrigada de novo pelo tempo de vocês. Espero que todos tenham gostado, tenham ficado até o final. E não esquece, curte, comenta, compartilha, liga o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens, dos nossos novos vídeos. E corre, que a nossa promoção de 10% de desconto é só até o final desse mês de março de 2025, hein? Obrigada. Até mais, gente.